Olá, hoje eu quero, nesse vídeo, nessa aula, mostrar algumas coisas para que vocês entendam. Eu sei que acho que a maior parte, ou todas, quem sabe, já lidam com isso e já tem conhecimento disso, mas enfim, eu vou colocar a minha visão sobre isso. E vocês vão me dizer se concordam ou não, ou depois nos comentários vocês vão poder colocar o que vocês acham, o que vocês pretendem, o que vocês buscam, tá? Ou o jeito de vocês trabalhar, ou o que vocês querem com isso. Bem, enfim, eu quero mostrar aqui duas coisas para nós definir o que queremos. Aqui é uma pintura em tecido. O tecido é um cetim. O que eu quero mostrar é a semelhança. Olha, eu até peguei cores parecidas. Aqui eu trabalhei com um amarelo claro, uma mistura que eu fiz. Aqui também, essa tinta é uma mistura que eu fiz. Uma coisa que eu vou deixar claro, eu nunca limpo pincéis. É bem difícil fazer isso. Então, e como eu pinto 12, 13 horas por dia e sempre, então os meus pincéis não secam, eles se acabam mesmo, mas não secam. Então, de um dia para o outro também, ou de um trabalho para o outro, eu geralmente não limpo. Então, o que acontece? Que as minhas cores são uma miscelânea que não dá muito bem para entender o que é uma coisa e o que é outra. E uma vai nascendo da outra, então são nuances que você não vai encontrar isso pronto nunca, porque nem na mistura que você vai fazer, não, porque é o pincel mesmo que está sujo. Então aqui, ó, aqui deu uns matizes legais, é amarelo com vermelho, mas aqui é tinta de tecido, que está no tecido. Aqui eu fiz a mesma coisa, rosas, as mesmas pinceladas na tinta óleo, na tela. É um pano também, que é um pano preparado. Quando a gente for lá adiante trabalhar com tela, a gente vai falar sobre isso. É o mesmo tecido, é um tecido, logicamente, só que preparado para receber tinta óleo ou tinta acrílica, nunca a tinta de tecido. Há quem faça, mas está errado e não funciona. A tinta de tecido na tela que foi preparada para receber tinta óleo não vai funcionar. E a maioria das telas no mercado, elas estão preparadas, à venda, né? Preparadas para tinta a óleo, porque a maioria dos artistas ou as pessoas que trabalham com isso vão utilizar a tinta óleo na tela. Poucos trabalham com acrílica. E se você colocar tinta de tecido aqui, não vai funcionar. Pode até funcionar na hora, mas depois vai desgrudar, aquilo vai virar uma coisa, não funciona, tá? A não ser que esse pano tenha sido tratado para receber a tinta de tecido, mas você não encontra isso no mercado, você vai ter que preparar então. Mas isso aqui está muito duro também para receber a tinta de tecido. A tinta de tecido penetra, ela faz uma outra reação no trabalho, tá? Mas o que eu quero dizer não é se é na tinta de tecido, se é na tinta óleo, se é na tinta acrílica, se é na tinta guache, se é na aquarela, seja lá onde for, lápis, enfim, giz, sempre o que nós vamos colocar é o jeito de fazer a rosa. E aqui nós estamos aprendendo o meu jeito de fazer a rosa, que talvez seja igual a outras pessoas, mas talvez seja totalmente diferente. Isso é cada um com seus cada uns. Então, o que eu quero que vocês percebam é que a rosa, ela foi feita do mesmo jeito, as mesmas pinceladas, as folhas e tudo, no óleo e no tecido. Então, se você não quer trabalhar com óleo, ou porque tem cheiro, ou porque você não vai usar, ou porque você não quer gastar, vai trabalhar no tecido, é a mesma coisa. Tudo a mesma coisa em termos de estilo de pintura e técnica das pinceladas. É a mesma coisa. Tá? Se você ficar só na tinta de tecido,
só no tecido, você também vai ter, porque esse aqui é um tecido, uma textura. Os tecidos são imensamente variados. Tem o emborrachado, tem aquele pano de prato mais grosso, mais fino, mais furadinho, tem o cetim, tem a organza, tem a cambraia, tem os sintéticos, tem de tudo. E aí, você vai utilizar o material de acordo com aquela superfície e com a sua técnica. Como as minhas rosas, elas saem de uma mancha de tinta, elas não têm risco, você vai criando, então você vai ter que ter os materiais também próprios para isso. Bom, para pintar tecido, eu não pinto tecido, eu pinto só para quebrar o galho. Eu gosto de fazer meus abstratos, o tecido, em tecidos grandes, de metros e metros, aí tudo bem, aí eu gosto de fazer. Eu acho que eu tenho um pouco mais de segurança, porque ali nunca uma coisa é sempre o inesperado, é aquilo que vai aparecer, que eu vou criar em cima daquilo que apareceu, então isso eu gosto de fazer. Eu não pinto tecido, a não ser alguma coisinha assim para quebrar o galho. Então, se você for pintar tecido, você vai ter que usar outros pincéis, dependendo da... Se você vai trabalhar com o tecido grosso, o emborrachado, o pano de prato, que é o tecido que tem uma granatura mais consistente, o pincel vai ter que ser um pincel forte, resistente, um pelo mais curto. Quanto a pincel, eu sempre utilizo o pincel chato. Ele é pelo longo e bem chatinho. E ele tem que estar sempre bem arrumadinho. Esse aqui já está coitadinho, está precisando comprar um novo. Mas é para... Olha, vejam que ele é bem longo, tá? Um cabo bem longo. Isso aqui também é importante, tá? Cabo longo, tem a serventia do cabo longo. Pelo longo, esse aqui é sintético, até porque nós não devemos mais trabalhar com pelos de animais que são mortos, enfim, né? Então, os sintéticos que estão vindo da China agora são bons, eles não são duráveis, mas eles são bons, tá? Com bastante cuidado eles ajudam bastante, tá? Os pincéis nacionais da Tigre, da Condor, também eu acho que são legais, são muito bons, mas existe uma enormidade de tipos de pincéis. Não sei, não conheço, não sei o nome de nada, porque eu só uso esse aqui, pelo longo, pelo mais macio, tá? Em vários tamanhos. Eu utilizo bastante esse aqui porque eu pinto rápido e isso me ajuda bastante. Mas, claro, pode já utilizar até o de parede, isso enfim... Esse aqui já é um pelo mais curto e ele é mais duro. Daí esse aqui para tecido já fica melhor, porque depende do tecido, vai ter que botar um pouco mais de força, tá? Embora a técnica seja toda a mesma. Eu, como não tenho muito eu não tenho nem como mostrar muito de tecido, porque os meus tecidos eu utilizo esse mesmo pincel aqui, tá? Mesmo pincel. Isso aqui foi pintado com esse. Se eu utilizar também um tecido tipo assim, até um emborrachado, eu vou utilizar esse aqui, porque o emborrachado é grosso, mas ele é liso. Então eu posso utilizar esse aqui, que são pincéis um pouco com mais suavidade, que precisam um pouco mais de leveza na mão, tá? E esse pincel aqui é muito importante, seja para tecidos, seja para tela, o que for. Eu utilizo o pincel para fazer os acabamentos, os detalhes. Ele tem o cabo um pouco mais curto, porque eu tenho que ter um pouco mais de firmeza nele, tá? Firmeza com suavidade, tá? Então, ele não precisa ser tão longo, mas é imprescindível que ele seja bem longo. Quanto mais longo ele for as cerdas, mais leveza, olha, mais graciosidade só com um traço. Olha, veja bem, eu vou longe com um traço só. Eu espicho aquilo e eu vou ter tinta nele do começo ao fim. E vai ser uma maravilha, porque o meu traço vai ser leve. Se quebrou, faltou, então eu vou lá com bastante cuidado, eu refaço. Então, isso você só consegue se o pelo for bem longo, tá?
pouco pelo e bem longo. Depois, na hora de utilizar os pincéis, a gente vai revisar isso e eu vou deixar a listinha de quais os pincéis que a gente vai utilizar. Então, esse aqui serve tanto para o tecido como para a tela, tinta óleo, tinta tecido. Esse aqui, idem, esse aqui que vocês vão poder comprar com o número 12, que é o mais usado. Esse aqui não é tão necessário, é só se quiser, não precisa, tá? Então, vejam que eu gostaria que comprasse um pincel assim, tipo esses de cabo amarelo, que são bem baratinhos, que é para fazer os fundos, porque daí é rápido, né? Tem que ter um pouco mais de força, seja onde for, precisa um pouco mais de força para o fundo. Então, qualquer pincel um pouco maior, pode ser o 18 ou 20, porque ele vai servir para todos os tamanhos de coisa. E então, olha, só o que eu vou pedir é isso aqui, não esse, mas assim um de cabo amarelo, que vai servir também. Quem tem, pode utilizar o que tem. Olha, eu utilizo muito os pincéis de parede mesmo, né, para fazer as coisas. Uma outra coisa, pincéis de maquiagem, eles são bem em conta, são bem baratinhos nessas lojas do ramo. São chineses, porque hoje quase tudo vem da China, né? Então, eles são excelentes. Claro que depois, nas técnicas, mais lá adiante, nos outros trabalhos, outras superfícies, a gente pode ir acrescentando outras coisas. Quando a gente for, por exemplo, pintar uma paisagem, vai precisar de um pincel nesse sentido, tá? Isso aqui também é de maquiagem. E outra coisa, pincel velho a gente não joga fora, a gente refaz eles, porque todos têm utilidade. Esse aqui era um pincel bem velho, ó, veja que ele está durinho, porque ele seca mais rapidinho. Então, ó, esse aqui ele tem uma utilidade danada e olha que tá feinho, né? Mas ele é necessário. Vejam, esse aqui já é um pincel que ele ficou velho demais, então a gente abre, a gente dá umas tesouradas às vezes e faz com que eles fiquem aproveitáveis para outras coisas, tá? Todos eles a gente vai porque fazer vegetação, uma vegetação maior, uma vegetação rasteira, um passarinho, o passarinho precisa nas peninhas, então esses pincéis velhos todos a gente aproveita. Tá, então, ó, basicamente é isso. É interessante ter uma espátula, porque para fazer as tintas, a gente vai fazer as tintas. Então, existem de aço, né, de inoxidável, que é melhor, de metal, né, melhor. As de plástico não funcionam, quebram e não espatulam bem a tinta. Então, tem essas pequenininhas, eu aconselho a comprar essa aqui, que é um tamanho bom, porque se você for fazer, quando for pintar uma tela e precisar fazer um espatulado, deixar um pouco mais de tinta, ela vai ser excelente, até no tecido. Se precisar deixar um pouco mais de tinta, você pode usar a espátula, tá? Então, é isso. Para a tinta, quando formos trabalhar com o óleo, só precisa de um óleo de linhaça, e um potinho, porque ele vai precisar misturar isso na agilidade com os pincéis. Um secante de cobalto, se tiver necessidade, para secar mais rápido. É importante, nem sempre usa. E só. Tem gente que, talvez vocês façam outros cursos, enfim, e que utiliza o óleo de linhaça com a terebentina. É uma excelente mistura. Eu não utilizo porque a terebentina é muito forte. Eu acho que causa mais problemas do que solução de problemas. Então eu não uso a terebentina. Mas às vezes é necessário, mas eu nem peço porque eu acho que é cheiro demais para a saúde da gente. Bom, em dados gerais, o que eu gostaria que vocês entendessem é que o que nós vamos aprender em termos de rosa, de técnica, ela serve para várias coisas,
tá? Tanto como o tecido, que é a tinta de tecido, como a tinta a óleo, ou então com a tinta acrílica. A tinta acrílica eu não aconselho muito porque ela é bem complicadinha. Eu já acho bastante complicada a tinta de tecido também, não gosto, por isso que eu não trabalho, mas admiro quem faça e quem tenha paciência para lidar com ela, tá? Ainda quero mostrar mais para tirar todas as dúvidas, para vocês entenderem que é a mesma coisa. Vejam, a mesma rosa, a mesma, aqui é tela, tinta a óleo, pincéis iguais, aqui é tecido, tinta de tecido com os mesmos pincéis, as mesmas pinceladas. O que eu quero que vocês entendam é isso aqui, tá? Aqui temos um salmão. Aqui também é um salmão um pouquinho com mais, ó, vejam que aqui elas estão iguais, são as mesmas misturas. Eu posso fazer a mistura para tinta de tecido, como eu posso fazer a mistura para tinta a óleo, é tudo igual. Talvez com um pouquinho mais de brilho, com um pouquinho mais de intensidade, menos intensidade, enfim, mas tudo funciona igual, tá? Porque os que dizem, mas eu queria só para tecido. Mas treine no óleo, porque o óleo vai te fazer aprender muito mais. E depois você vai trabalhando tecido também. Quando a gente for pintar a rosa, eu vou fazer um vídeo pintando a rosa, um mesmo trabalho com tinta de tecido e um mesmo trabalho com tinta a óleo, utilizando os mesmos materiais, para vocês verem que funciona igualmente, tá? Bom, visto o efeito que dá, nós vamos ver, e vimos os materiais também, então nós vamos ver como se fazem as misturas de tinta, tá? Então eu vou fazer aqui só uma pequena demonstração para vocês verem que nós vivemos num sistema capitalista, nós vivemos num sistema que nos faz engolir coisas até quando nós não temos vontade. E é assim que a gente vive no mundo atual. Eu sou uma pessoa que condeno terminantemente tudo isso. Então, por muitas vezes vocês vão me ver falar nisso. Eu sou meio que da pá virada. E eu aplico isso na vida. Por exemplo, eu posso pintar uma infinidade de coisas apenas com essas cores aqui. Essa aqui eu não compraria. Verdes eu não compro nenhum. Ele está aqui porque eu quero fazer uma demonstração. Eu acho que é a mais fácil que tem, tá? Então, com essas tintas aqui, que são mínimas, eu faço todas as outras. Todas as outras. Essas aqui, ou talvez com uma ou duas a mais, eu faço todas as outras. E quando vocês chegam lá na loja, vocês vão ver aqueles catálogos de cores, aquelas prateleiras de cores, as gôndolas das tintas. Meu Deus, quanta tinta, quantos tons. Do vermelho é um pouquinho mais, um pouquinho menos, um pouquinho... Estão 10 vermelhos lá. Não precisa isso. Eu com um só, eu vou fazer vários. É só ter a paciência de aprender a lidar com as tintas. Nós já sabemos que as tintas básicas, as primárias, são 3 cores: vermelho, azul e amarelo. Isso aqui faz todas as outras. Então, por que eu vou gastar o meu suado dinheirinho comprando tudo aquilo que está lá na loja? Por quê? Além de eu estar gastando, eu estou alimentando um sistema de consumismo, de poluição, de gastação do planeta. E por outro lado, o que eu acho que eu considero até pecado maior é a gente não exercitar a criatividade da gente e descobrir coisas novas. Se você for na loja e pegar um salmão, você vai ter a mistura do amarelo com o vermelho, que também pode dar laranja. Se você misturar primeiramente o amarelo com o vermelho, você vai ter um laranja. Mas se você acrescentar um pouco de branco, e dosando certo, você vai chegar no salmão. Então,
Fazendo isso, você vai obter um salmão que é seu. Não tem lá na loja um igual. Entende? É isso que eu quero dizer. E é isso que eu valorizo. E é isso que temos que valorizar na arte. E que faz toda a diferença para quem entende de arte. Os grandes artistas, eles se tornaram grandes artistas porque eles criaram as suas técnicas, eles criaram as suas cores partindo do nada, do nada. Nós, hoje, criamos as nossas cores partindo daquilo que já está pronto para nós aqui, que alguém inventou isso, que alguém criou isso, tá? Então, eu acho esse o melhor exercício. Porque eu vou criar a minha rosa saída da minha mancha de tinta, com a minha mão, o meu jeito de ver, as minhas pinceladas. Eu vou criar a minha composição com aquela rosa, com o meu jeito de ver, é a minha criação, é um filho meu. Aí eu vou pintar aquilo com as tintas, as cores que eu criei. Aí você faz um montinho lá e vai misturando, misturando, misturando e vai obtendo nuances e cores e cores e cores. Então, assim, é por aí que eu acho que a coisa tem que andar. Pode ser que eu seja uma das poucas pessoas que pensem assim e que insista em que a coisa seja feita assim. Talvez eu seja criticada, porque realmente é muito mais fácil a gente chegar lá na loja e comprar aquele monte de pincéis, aquele monte de tintas, aquele monte de produtos e lá se vai o meu lucrinho, né? Já está tão difícil ganhar dentro do artesanato e da arte alguma coisa, que aí nós canalizamos tudo para quem cria, para quem está lá ganhando o nosso dinheiro. Então, e deixando de exercitar a nossa criatividade. Aí tem mais. Enquanto nós exercitamos a nossa criatividade, a nossa mente está funcionando, a nossa saúde está cada vez melhor, nossa memória, a nossa vida com o planeta, a nossa vida com a gente mesmo, os nossos entornos. Tudo depende da criatividade. Eu insisto muito, muito, muito sempre na criatividade, porque é ela que nos proporciona uma vida saudável. Porque quando nós temos um problema na vida, seja ele de qual espécie for, se a gente vai esperar uma solução pronta, nosso problema nos leva à loucura, à morte, a não sei aonde. Nós não resolvemos nosso problema. Agora, se nós pensarmos, usarmos o nosso pensamento e criarmos soluções, a gente resolve o problema. É estressante? Sim, é. É dificultoso? Sim, é. É trabalhoso? Sim, é. Mas é vida. É ter a coisa sempre num diferencial com criatividade. Então, dá vida para nossas simples tintas e nossos pincéisinhos, os nossos trabalhinhos, nós fazemos a arte, tá? Então, no próximo vídeo, na próxima aula, eu vou fazer os montinhos de tinta aqui e nós vamos brincar com elas na prática, para vocês também em casa brincar com elas e criar. Por que eu fiz esse vídeo agora logo no começo? Porque daí vocês vão decidir o que vocês querem. Querem ficar só no tecido? Então não vão investir nisso. Aí vocês já vão decidindo agora. Se vocês acham que vocês são capazes de criar mais, de investir um pouquinho mais, mas criar mais, aprender mais, façam com tinta a óleo também. Aprendam no óleo, treinem bastante no óleo e depois fica mais fácil aplicar no dia a dia de vocês, para quem trabalha com o tecido. Eu acho que vai enriquecer muito o trabalho de vocês com tecido, aprendendo no óleo. Abre-se muitos leques na vida de quem trabalha com artesanato, lidando com o óleo. Porque a acrílica, ela é muito rápida. Você põe aqui, ela já seca, ela empasta, você errou o trabalho, tudo bem, tu pode refazer, mas não é tão fácil como refazer com o óleo. Se você põe aqui, errou, daqui 2 horas você vem aqui, você apaga, fica um pouco manchado, mas tudo bem, você vai pintar por cima, mas ele tirou tudo aquilo. Com o acrílico já
é um pouco mais difícil. O acrílico é bom para trabalhar com espátula, para fazer espatulados, para fazer abstratos, para fazer deixar relevo na tela. Ela é linda e maravilhosa, só que ela exige um pouco mais. A tinta óleo nos faz viajar, nos proporciona ficar aqui, errar, acertar, pegar esse trabalho que não deu para terminar hoje, amanhã eu venho aqui, eu retomo o trabalho de onde eu parei, porque ele não secou, ele vai levar dias para secar, e ele vai em uma infinidade de superfícies. Enquanto isso nos limita ao tecido. Eu não desprezo isso aqui é excelente e é uma profissão de muita gente, porém, ela é só isso. Ela não nos faz ir muito além do tecido. Isso aqui nos faz crescer isso e ir além muito mais. Então, vocês veem o que vocês querem fazer, escolham, decidam, pensam, analisem, tá? E no próximo vídeo nós vamos fazer as misturas para vocês verem como que a gente cria as cores e como a gente vai utilizar os pincéis, para depois então a gente partir, que vocês já sabem o que vocês querem, aí também vai ficar um pouco mais fácil para mim, tá? E para vocês se organizarem no cronograma das aulas de vocês. Valeu? Até a próxima. Beijos!